abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. E eu gostaria muito que você prestasse atenção, muita atenção na leitura desse texto, porque ele será muito importante naquilo que nós vamos estar tratando aqui ao longo desta palavra. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Amém. Amém? Feche a tua Bíblia, volte a tua atenção agora aqui para o altar. Quando nós fazemos a leitura deste texto que acabamos de fazer, a impressão, e não é só uma impressão, mas de fato é uma constatação, Paulo estava muito indignado com a igreja de Corinto. Amém? Paulo chama a atenção, Paulo repreende severamente o comportamento desses irmãos, a postura destes irmãos da igreja de Corinto em relação à celebração da ceia do Senhor. Por isso eu disse aos irmãos, preste atenção na leitura desse texto, porque ele tem muito a ver com aquilo que nós vamos estar tratando aqui no decorrer desta palavra. Mas eu quero hoje, irmãos, compartilhar com você a origem do que nós estamos fazendo, ou que nós fazemos aqui todos os meses. Como foi que começou a celebração da ceia? Como foi que começou, quando começou, por que começou? Vamos falar também da prática de Jesus em relação a esta celebração. Vamos falar também da direção, da designação que o Senhor fez em relação à celebração da ceia do Senhor, que Ele próprio institui. Aqui nós vamos ver nesse texto o comportamento, a prática da igreja primitiva, e nós hoje, o que nós fazemos e por que fazemos e como devemos fazer. Eu quero começar, irmãos, fazendo a leitura no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 3 e 4, para que nós possamos dar início a essa
esse entendimento, essa compreensão. Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 4. Êxodo capítulo 12, verso 3. Aqui o Senhor falando com Moisés, para Moisés instruir a congregação. Neste tempo, lembrando os irmãos que ainda a nação de Israel, ou o povo de Israel, os filhos de Jacó, eles eram escravos no Egito. O Senhor tinha como propósito libertá-los, e é o que o Senhor vai fazer exatamente nesta noite. Então o Senhor traz instrução para Moisés, e Moisés vai instruir o povo. Diz aqui o texto: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria que você soubesse, né? Ou relembrando aqueles que já conhecem, é que aqui foi instituído aquilo que nós chamamos, que nós conhecemos, que os hebreus chamam, os judeus chamam de Páscoa. Páscoa. Páscoa significa passagem, né? Em hebraico, Pessa, que é a passagem do anjo do Senhor. Nesta noite em que o anjo do Senhor vai passar, o Senhor faz, o Senhor dá uma instrução para os filhos de Israel, que eles preparassem uma refeição. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que a Páscoa, celebrada pelos judeus, era uma refeição. A bem da verdade, não apenas uma refeição, mas era um jantar. Deveria acontecer à noite, conforme a determinação que está aí no livro do Êxodo, capítulo 12, que você pode ler em casa. Você percebe, por exemplo, nesse texto, dizendo que deveriam tomar um cordeiro no dia determinado, da forma determinada. Ali tem toda a especificação que deve ter o cordeiro, para que eles pudessem comer. Diz aí, é um cordeiro para si, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Conforme o comer de cada um. Então, era uma refeição que eles faziam. Nós vamos ver ainda o verso 9 a respeito disso. Verso 9 diz assim: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. Ou seja, fica reforçado mais uma vez aí o entendimento de que aquela celebração era uma refeição. Amém, igreja? Isso é muito importante. Essa refeição ela tinha um propósito muito especial. Não era apenas um jantar. Não era um jantar de despedida do Egito. Nós vamos sair do Egito, vamos dar um jantar de despedida. Não. Tinha um propósito muito mais elevado que isso. Muito mais elevado. Por quê? Porque este jantar, esta refeição, iria celebrar uma aliança. Isso nós vemos em Êxodo capítulo 12, versículo de número 7. Verso 7 diz assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então não era simplesmente preparar ali o cordeiro nas especificações que o Senhor determinou, mas também e sobretudo tomar do sangue daquele cordeiro e tingir as ombreiras ou os batentes das portas, de cada hebreu que estava ali na terra do Egito, porque aquela noite seria a noite do Pessa, da passagem, da Páscoa, quando o anjo do Senhor iria passar. E o Senhor tinha um propósito e estava fazendo uma aliança. Isso nós vemos nos versículos, Êxodo 12, versículo 12 e 13. Versículo 12 diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, Deus estava dizendo, eu estou agora julgando a terra do Egito, mas eu vou fazer uma aliança com vocês. E esta aliança será selada com o sangue do cordeiro. Vocês vão imolar esse cordeiro, vai preparar o cordeiro para a refeição, mas o sangue dele, vocês irão ungir, vocês irão tingir as ombreiras das portas, os batentes das portas, para que nesta noite, quando o anjo passar, na casa em que ele ver a marca do sangue, ele passará por cima e não ferirá nenhum primogênito da casa dos hebreus. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela noite, a palavra de Deus diz que houve grande choro no Egito, grande lamentação, porque desde a casa do mais simples até a casa de Faraó, até o palácio de Faraó, todos os primogênitos foram mortos naquela noite. No entanto, na casa dos hebreus não houve uma só morte, porque Deus tinha uma aliança selada pelo sangue do cordeiro. Amém, igreja? Isso é muito importante. A marca do sangue é a aliança do Senhor para com o seu povo. Não há mortandade onde a aliança do Senhor está selada. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto, a Páscoa era uma refeição. A Páscoa, ela celebrava uma aliança. E a Páscoa, ela tinha também um propósito de ser relembrada, de ser um memorial. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 12, versículo de número 14. Verso 14 diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E este dia vos será por memória. Ou seja, a Páscoa para os judeus era um memorial, deveria ser um memorial. Ali estava iniciando, mas a partir dali, eles deveriam anualmente, uma vez por mês, no dia determinado, da forma determinada, como o Senhor deixou aqui registrado no livro do Êxodo, capítulo 12, eles deveriam recordar, deveriam trazer à memória aquilo que eles iriam fazer naquela noite. E assim foi, todos os anos e até o dia de hoje, os judeus, eles celebram a Páscoa uma vez por ano. Preparam o cordeiro da forma como está determinado. A única coisa que não precisou se repetir mais a partir daquela noite foi tomar o sangue para tingir as ombreiras das portas. Isso não se fez mais, porque a aliança já estava selada. Amém, igreja? A aliança já estava selada. Agora era apenas um memorial. Agora é muito importante, irmãos, e eu já falei isso em outras oportunidades. É verdade que hoje nós temos o Espírito Santo que nos ensina, que revela, que traz discernimento, entendimento para nós. Mas uma das dificuldades, às vezes, que temos, é justamente pelo fato de que nós não conhecemos profundamente a cultura hebraica, a cultura judaica, não conhecemos a língua judaica, e às vezes aquilo que para nós é algo aparentemente superficial, na cultura e na língua hebraica tem uma profundidade que às vezes nós não sabemos. Porque quando nós lemos aqui esse texto, dizendo, e este dia vos será por memória, ou seja, um memorial, não era simplesmente relembrar. Vocês irão, nas vossas gerações, de ano em ano, relembrar a libertação da escravidão do Egito. Lembrar outra vez, trazer à memória o dia em que vocês, ou que os vossos antepassados, que os vossos pais saíram do Egito. Não era apenas trazer uma lembrança, não, mas era voltar no passado, voltar na história, em profundidade,
né, com sentimento, com emoção, como se fosse de fato aquele dia, como se de fato eles revivessem ou vivessem aquela situação, muito embora gerações poderiam ter passado, né, como de fato passou. Nas gerações seguintes não foram aqueles que saíram do Egito, que iriam celebrar a Páscoa, mas que tinham profundo conhecimento, até por conta da tradição judaica ou hebraica, de transmitir aos filhos, né, os ensinamentos do Senhor. Então, desde criança, desde menino, menina, os filhos já aprendiam a história sagrada, aquilo que Deus havia feito, aquilo que Deus havia realizado. E quando eles iam fazer uma celebração ao Senhor, eles voltavam, né, nas suas emoções, nos seus sentimentos, como se eles estivessem vivendo aquilo. E isso também é importante para nós. Amém, igreja? Isso é muito importante para nós. Embora nós, na nossa cultura, né, na nossa compreensão, às vezes fica difícil trazer a memória. Trazer a memória é lembrar, mas não é só lembrar. É lembrar e lembrar com sentimento. É lembrar e lembrar com profundidade. Amém, igreja? Muito bem. Ainda o versículo de número 42 vai nos falar também a respeito deste memorial. Vamos ver, verso 42. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então nós vimos aqui três coisas importantes em relação à Páscoa, a celebração da Páscoa, que deu origem à ceia, conforme nós vamos tratar agora, daqui a pouco. Quais são as três coisas? Primeiro, a Páscoa era uma refeição. Era um jantar que os hebreus deveriam celebrar. A Páscoa, ela celebrava uma aliança, a aliança selada pelo sangue. E a Páscoa, ela era também, ou deveria ser, um memorial para os filhos de Israel. Muito bem. Como foi que Jesus, tratou essa questão? Sendo Jesus um judeu, e sendo que ele próprio disse que ele veio para cumprir as ordenanças, para cumprir a lei, Jesus, durante toda a sua vida, ele também celebrou a Páscoa. Vamos ver o que diz agora Lucas capítulo 22, versículos 14 e 15. Aqui nós já saímos lá da história do Egito e chegamos nos dias de Jesus. Diz aqui a palavra de Deus: e chegada a hora, pôs-se à mesa. Chegada a hora, que hora? A hora da celebração da Páscoa. Foi colocada a mesa, foi posta a mesa, e com ele, com Jesus, os 12 apóstolos. Aqui eles estavam reunidos no cenáculo, que o Senhor Jesus ordenou para preparar, para que eles celebrassem esta refeição. Verso 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Então, para Jesus e para os seus discípulos, passado quantos anos já haviam passado desde a libertação dos hebreus do Egito, ainda a Páscoa continuava sendo uma refeição. Amém, igreja? Era uma refeição. Jesus estava agora assentado à mesa com os seus discípulos e dizendo: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus, então, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Vamos ver também algo importante. Nós falamos que os hebreus, eles selaram com o sangue a aliança, da libertação e do livramento da morte dos primogênitos. Vamos ver Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20, como foi que o Senhor Jesus tratou isto. Lucas 22, 19 diz assim: e tomando o pão, ou seja, Jesus tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Verso 20.
Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus deu um novo significado para aquela celebração, porque durante todas as gerações, inclusive Jesus durante a sua vida, cada vez que ele celebrou a Páscoa, tinha como propósito relembrar a libertação do povo de Israel, da nação de Israel, da terra do Egito, selada pelo sangue do Cordeiro, tingindo os umbrais das portas. Mas aqui agora Jesus dá um novo significado. Jesus diz: este pão que eu estou partindo é o meu corpo que é dado por vós. E este cálice que eu estou repartindo entre vós, diz aqui, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, agora não é mais o sangue do animal, do cordeiro, mas será o meu próprio sangue que irá selar esta nova aliança. Amém, irmãos? Então ali Jesus inaugura uma nova aliança. A partir do seu sacrifício na cruz, a velha aliança, ela fica no passado. E nós passamos agora, então, a entender e a viver sob a nova aliança. E esta nova aliança, selada pelo sangue de Jesus, também deveria ser, como é e tem sido e será assim, até que Jesus volte, também um memorial. Lucas 22, verso 19, nós já lemos, mas vamos repetir a leitura, diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto, o que, irmãos? Em memória de mim. Ou seja, a partir de agora, ao vocês celebrarem este momento, vocês não farão mais relembrando a libertação do Egito, mas vocês farão em memória de mim. Memória do quê? Memória da sua morte, memória da sua crucificação. E como eu disse há pouco, irmãos, nós devemos buscar de Deus através do Espírito Santo. Que eu e você, embora nós não estivemos naquele dia fatídico lá do Gólgota, mas que em espírito, em sentimento e emoção, nós venhamos a celebrar a ceia do Senhor, sentindo aquilo que o Senhor Jesus sentiu lá na cruz do Calvário. Que não seja apenas um ritual para nós, que não seja apenas um dia dentro da agenda da igreja, não, que seja um dia para mim e para você de reflexão, onde verdadeiramente nós possamos ter o entendimento daquilo que aconteceu, daquilo que foi feito, qual o propósito, um memorial de libertação, não libertação da escravidão do Egito, mas libertação da escravidão do mundo, do pecado, não a libertação do domínio de Faraó, mas a libertação do domínio do diabo, que ele já não tem mais poder sobre nós. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela diz para mim e para você, que nós somos mais do que vencedores. Eu e você, meu querido irmão e irmã, somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque há quase 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus foi para a cruz do Calvário e tomou o meu lugar e o teu lugar. E o que nós fazemos hoje aqui, quero repetir, não é apenas cumprir o ritual religioso, mas voltarmos lá no passado com emoções e sentimentos e dizer: muito obrigado, Senhor, porque livre sou em nome de Jesus. Livre sou, Senhor. Livre sou, Senhor. Essa não é uma noite qualquer. Essa não é uma noite como outras noites. Essa é uma noite de reflexão e de volta nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, no sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz. Por isso este é um memorial para nós. Amém, igreja? Muito bem. Falamos a respeito da celebração da Páscoa pelos judeus. Falamos como Jesus, ao celebrar a sua última Páscoa com os discípulos, ele deu um novo significado para esta celebração. E agora eu quero falar com os irmãos rapidamente
Como foi que a igreja primitiva tratou a respeito desta celebração? Lembrando, queridos irmãos, que a igreja do Senhor, ela nasceu no dia de Pentecostes. O Cordeiro de Deus foi lá para a cruz do Calvário, Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, entregou a sua vida ali por nós, foi ao túmulo. A palavra de Deus diz que no terceiro dia, Jesus ressuscita. Depois disso ele permanece 40 dias com seus discípulos, dá instrução a eles, sobe para os céus. Os discípulos aguardam em Jerusalém, no cenáculo, aquele mesmo cenáculo onde eles haviam celebrado a ceia. Eles retornam ali agora, e 10 dias depois, no dia da festa de Pentecostes, acontece o derramamento do Espírito Santo. Todas aquelas quase 120 pessoas reunidas naquele lugar são cheias do Espírito Santo. E a partir dali começa a história da igreja do Senhor Jesus. E esta igreja, como foi que ela tratou a respeito desta celebração? Atos capítulo 20, versículo 7. Nós temos aqui algo a respeito. Diz o texto sagrado: no primeiro dia da semana, preste atenção nesta informação. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Mas o que importa para nós é a parte A, o início do versículo. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Esse partir o pão, irmãos, era esta celebração. Eles não se reuniram apenas para fazer um lanche. No primeiro dia da semana, os discípulos se reuniam para partir o pão. E é muito interessante porque este texto e outros textos da palavra nos permite entender que, diferente da Páscoa judaica, que era celebrada uma vez por ano, segundo a ordem do Senhor, a igreja começou a celebrar a ceia semanalmente, no primeiro dia da semana. Jesus não deu instrução para que era para participar uma vez por semana, no primeiro dia da semana. Jesus também não deu instrução que era para participar uma vez por ano. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós participamos, ou a igreja do Evangelho Quadrangular, de uma forma geral, celebra a ceia uma vez por mês. Uma vez por mês. Aqui nesta igreja nós celebramos a ceia no segundo domingo. Há igrejas nossas que celebram a ceia no primeiro domingo. Não existe, queridos irmãos, uma regra a respeito desta celebração, no que diz respeito à data e quantidade de celebração. Eu conheço igreja, e você conhece igreja também, que eles celebram a ceia uma vez por ano. Mas tem algum problema celebrar a ceia uma vez por ano? Não. Se esse é o entendimento, que eles devem celebrar uma vez por ano, a Páscoa era celebrada uma vez por ano. Eles celebram uma vez por ano. A igreja do Evangelho Quadrangular entendeu que para nós é algo melhor celebrarmos a ceia uma vez por mês. A igreja primitiva celebrava a ceia, segundo o nosso entendimento, que podemos aferir desta passagem, de outras, que eles celebravam a ceia semanalmente. E também, para eles, a ceia era uma refeição. Amém, igreja? Eles se reuniam para partir o pão. Mas conforme o pastor disse, não era uma refeição qualquer, não era apenas para um lanche. Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Porque nós estamos falando aqui a respeito de uma refeição que sela uma aliança. 1 Coríntios 11, 25 diz assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento ou a nova aliança no meu sangue. A partir dali, a partir do nascimento da igreja, e preste atenção, queridos irmãos, porque a igreja, inicialmente, ela foi constituída por judeus. É claro que aqui, quando Paulo está falando com a igreja de Corinto, não está falando com uma igreja judia, está falando com uma igreja gentílica, porque Corinto pertencia à Grécia, à Macedônia, e, portanto, era uma igreja gentílica, mas a igreja, ela começa com os judeus.
E os judeus, ao iniciarem a celebração da ceia segundo a ordem do Senhor, eles já não fazem mais como faziam na celebração da Páscoa, relembrando a saída do Egito, mas eles celebram a aliança feita pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Você percebe que coisa maravilhosa? Durante muitos séculos, durante muitas gerações, aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, cujo sangue foi tingido às ombreiras das portas, cuja carne serviu de alimento para os hebreus, já apontava para aquilo que iria acontecer, há quase 2000 anos, quando Jesus vai para a cruz. E a igreja, agora cheia do Espírito Santo, ela não tem dificuldade para entender isso. Isso que é maravilhoso. Uma tradição de séculos, que de repente é mudada de uma hora para outra, mas não é mudada por acaso, é mudada porque já estava dentro do propósito de Deus. E não é mudado por conta da vontade de Pedro, nem de Tiago, nem de João, que eram os líderes da igreja, mas foi mudada por obra do Espírito Santo, segundo a própria palavra do Senhor Jesus. E é maravilhoso, meu querido irmão e irmã, que quando a igreja está cheia do Espírito Santo e dirigida pelo Espírito Santo, não há dificuldade para nós cumprirmos as ordens do Senhor Jesus. Não há dificuldade para cumprirmos os mandamentos do Senhor Jesus. Questionamentos existem onde o Espírito Santo não lidera, Questionamentos existem onde o Espírito Santo não está realmente no controle. Mas onde o Espírito Santo está no controle e o nosso coração está voltado para fazer a vontade de Deus, verdadeiramente o Senhor tem liberdade para agir no meio do seu povo. Amém, irmãos? Houve uma mudança radical, mas o Espírito Santo estava no controle. E esta refeição, ela continuava sendo o símbolo de uma aliança. Por último, nós vamos ver ainda a respeito da igreja primitiva, que elas celebravam a ceia como um memorial. Nesse versículo 25 mesmo está escrito, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então a ceia, assim como a Páscoa, continuou sendo e continua sendo até hoje um memorial. Devemos trazer à memória aquilo que realmente nós estamos fazendo aqui. Mas eu quero, irmãos, na direção que o Senhor me deu, ir um pouco além daquilo que nós já tratamos até agora, como sendo uma refeição, que sela uma aliança pelo sangue, que deve ser celebrada como um memorial. O apóstolo São Paulo, ele amplia essa visão. E quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós estamos falando daquele, irmãos, que através do Espírito Santo recebeu tudo aquilo que nós conhecemos como a teologia da igreja. Tudo que nós sabemos, tudo que nós entendemos hoje acerca da igreja, nos é dado pelos apóstolos, especialmente pelo apóstolo Paulo, que recebeu da parte do Espírito Santo a direção, a orientação. Foi Paulo quem formatou aquilo que nós conhecemos hoje a respeito de igreja, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não deu direcionamento a respeito da igreja. O que ele disse é o seguinte, o Senhor Jesus, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então, a edificação da igreja é obra do Senhor através do seu Espírito. E o Senhor diz, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas Paulo agora, então, ele amplia e traz para nós essa teologia. Talvez agora alguém pudesse dizer, mas se Jesus não falou, por que é que nós temos que entender que Paulo traz uma revelação a respeito da igreja? O próprio Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele disse, tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês ainda não estão preparados, vocês ainda não podem suportar tudo que eu gostaria ou tudo que eu teria para ensinar. Mas quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos ensinará e ele vos guiará a toda a verdade. Isto significa dizer, meu querido irmão e irmã, que houve coisas
não é? Que Jesus gostaria de ter dito, ou seria necessário ter dito, mas que ainda os discípulos não estavam preparados. E uma destas coisas que eu entendo é a respeito da igreja, da qual Jesus não tratou, mas que Paulo vem a tratar através do Espírito Santo. Então nós percebemos e nós entendemos que a revelação da vontade de Deus, ela é progressiva. Mas ela foi progressiva nos dias apostólicos. Não é progressiva até o dia de hoje. Hoje não existe revelação fora da palavra de Deus. Tudo que o Senhor desejou revelar para nós está contido dentro da palavra. Amém, igreja? Então, se eu e você, qualquer pessoa, receber qualquer palavra vindo de quem quer que seja, o maior profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter amparo dentro das Escrituras. Esta é a nossa norma. Mas Paulo recebeu uma revelação a respeito da igreja e ele ampliou a visão daquilo que nós estamos tratando até agora. Eu quero ler com você 1 Coríntios 11, 26, para mostrar qual é a primeira revelação que temos aqui. 1 Coríntios 11, 26, Paulo vai dizer o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então Paulo está nos dizendo, está nos ensinando que celebrar a ceia não era apenas trazer à memória o sacrifício de Jesus, mas era também ao mesmo tempo, ou é também ao mesmo tempo, uma proclamação. Quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando: o nosso Cristo morreu por nós. Jesus morreu por nós. Nós estamos aqui porque houve um sacrifício a nosso favor. É uma proclamação da morte do Senhor Jesus. E uma proclamação que nós fazemos pela fé. Como os hebreus celebravam a Páscoa pela fé. Porque eles não tiveram lá no Egito, na saída do povo hebreu da escravidão. Como eu e você, meu querido irmão e irmã, também não estivemos lá em Jerusalém, aos pés da cruz, lá no Monte Gólgota, para ver Jesus crucificado. Quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós o fazemos pela fé. Amém, igreja? Pela fé. Nós proclamamos pela fé. O que nós estamos fazendo aqui, ao participarmos da ceia, é proclamarmos a morte do Senhor Jesus. A segunda visão ampliada que nós vemos aqui, ou Paulo ampliando esta visão, é acerca do discernir o corpo do Senhor. Eu quero inclusive ler aqui o que eu escrevi, para eu não perder, para passar para você essa informação. Veja bem que nós falamos ao início, ao lermos ali 1 Coríntios 11, do verso 17 em diante, que Paulo estava um tanto indignado com a igreja. Vocês estão participando da ceia do Senhor sem discernir o corpo do Senhor. Agora, Paulo fala sobre a necessidade de discernir o corpo do Senhor. A pergunta que temos a fazer é: o que é discernir? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós não entendemos, e nós passamos batido. Não estamos entendendo o que será que é discernir. Mas o Espírito Santo, ele é conosco. E eu quero compartilhar com você aqui então. A pergunta que temos a fazer é: o que é discernir? Um dos sinônimos de discernir é reconhecer. Nós temos que reconhecer o corpo do Senhor. E aqui nós temos dois aspectos para discernir ou para reconhecer o corpo do Senhor. Vamos ver 1 Coríntios 11, 29, o que diz. 1 Coríntios 11, verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Discernir, então, é reconhecer o corpo do Senhor. Em dois aspectos. Primeiro, reconhecer o corpo inocente que padeceu na cruz, levando sobre si os nossos pecados.
todas as nossas culpas e também as nossas enfermidades. Portanto, um sofrimento que era nosso e que ele tomou sobre si. Quando eu e você participamos do pão, da ceia do Senhor, nós temos que discernir, nós temos que reconhecer que aquele corpo que foi pendurado lá na cruz, por conta dos nossos pecados, ele não tinha pecado algum. Amém, igreja? Ele era um corpo santo, que em momento algum cometeu qualquer pecado, que em momento algum cometeu qualquer deslize. É muito interessante quando você volta lá em Êxodo capítulo 12, e eu gostaria que depois em casa os irmãos com tempo lessem esse capítulo com atenção, porque nós não temos tempo para poder discorrer sobre tudo. Mas ali você vai observar que o Senhor dá ordem para que eles preparem a massa de pão, a massa de bolo, para que eles possam levar. Só que tudo é feito tão rapidamente, tão apressadamente, que aquela massa não fermenta. E o Senhor diz que nas suas gerações eles deveriam celebrar daquela forma, não apenas comendo a carne do cordeiro, mas também com os pães ázimos, ou asmos, conforme queiram, que é o pão sem fermento. Eles deveriam celebrar a Páscoa participando do cordeiro e participando do pão sem fermento. E o fermento dentro da palavra de Deus é um dos símbolos do pecado. Fermento significa pecado. E quando eu falo para os irmãos através do Espírito Santo que nós temos que discernir o corpo do Senhor, nós temos que discernir dizendo o seguinte: aquele que foi pendurado lá na cruz era o cordeiro sem mancha. Aquele que foi pregado lá na cruz era o cordeiro sem mácula que derramou o seu sangue. Mas aquele que foi pregado na cruz também era o pão ázimo, era o pão sem fermento, era o corpo sem pecado. Amém, igreja? Jesus é para mim e para você, na celebração da ceia, tanto o Cordeiro de Deus, quanto o pão asmo, sem pecado, que foi pendurado na cruz do Calvário. Então esse é o primeiro aspecto de nós discernirmos o corpo do Senhor, o corpo físico do Senhor, que foi pendurado lá na cruz. E é muito importante isso. E eu sempre gosto de falar a respeito da morte de Jesus na cruz. Não é o fato de Jesus ter morrido na cruz, irmãos. É claro que morrer na cruz, a própria palavra de Deus diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Mas a morte de cruz era uma pena capital aplicada pelos romanos, para todos os condenados. Então não foi só Jesus que morreu na cruz. Centenas, talvez milhares de pessoas morreram numa cruz. Jesus não foi o único que morreu na cruz. Tanto é que no dia que ele foi crucificado, tinha dois ao seu lado, um à direita, outro à esquerda. A questão não é o fato de morrer na cruz. A questão é que aquele que morreu na cruz não tinha pecado nenhum para ir para a cruz. Era inocente. Aquele corpo que foi dilacerado na cruz, ele foi dilacerado por conta dos nossos pecados. E levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós temos que reconhecer isso. Reconhecer é discernir o corpo de Cristo. Amém, igreja? Mas existe um segundo aspecto a respeito de discernimento, que Paulo nos faz entender através do Espírito Santo, que é não agora reconhecer o corpo físico de Cristo, já falamos sobre isso, mas reconhecer o corpo místico de Cristo. Pastor, o que significa o corpo místico de Cristo? Eu disse há pouco, irmãos, que Paulo foi aquele que recebeu da parte do Espírito Santo, toda a formatação da teologia da igreja. E é interessante o que Paulo fala a respeito da igreja. E eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 27, para você entender isto. A palavra de Deus diz aqui, vamos ler juntos, todos nós? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Segura para nós esse verso, Ângela. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Aqui é Paulo falando para a igreja de Corinto. Quem é o corpo de Cristo? Paulo está falando aqui daquele corpo que foi pendurado lá na cruz? Sim ou não? Sim ou não? Não. Paulo está falando da igreja, o corpo místico de Cristo. Então nós temos que analisar que discernir o corpo de Cristo tem que discernir tanto no aspecto físico,
aquele corpo sem pecado que foi lá para a cruz do Calvário, mas discernir também o corpo de Cristo como a igreja do Senhor. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ainda mais uma vez nós vamos ver Paulo tratando sobre isso agora na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18, Paulo vai dizer: e ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, Jesus Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. A parte A do versículo, ele, Jesus, é a cabeça. Nós, a igreja de Cristo, somos o seu corpo místico. Ele é o cabeça, nós somos corpo, somos membros deste corpo. E Paulo está dizendo, e aqui eu volto lá na leitura inicial, Paulo está dizendo, vocês precisam discernir o corpo do Senhor, porque vocês não estão discernindo. E quando Paulo fala para a igreja de Corinto, lá no capítulo 11, que eles não estão tendo discernimento do corpo, Paulo não está falando do discernimento do corpo físico, mas do corpo místico. Por quê? Porque eles se ajuntavam, e Paulo dizia o seguinte: eu não tenho como louvar vocês a respeito daquilo que vocês estão fazendo, porque vocês não estão se ajuntando para o bem, estão se ajuntando para o mal. E por que vocês estão se ajuntando para o mal? Eu estou dizendo aqui, irmãos, do que Paulo falou à igreja de Corinto, viu? Não tem nada a ver com a gente aqui. Aliás, eu sempre tenho um cuidado, uma preocupação, quando o Senhor me traz uma palavra nessa direção, de alguém de repente, com uma mente fértil, já começar a pensar: poxa, acho que o pastor está pregando isso porque está acontecendo alguma coisa na igreja. Não está acontecendo nada na igreja. A igreja está desfrutando da bênção e da graça do Senhor. Amém, irmãos? E é justamente para que não aconteça nada fora da vontade de Deus é que nós temos que ensinar. Então, o que eu estou me referindo aqui, estou me referindo ao que Paulo disse à igreja de Corinto. Paulo disse para a igreja: eu não tenho como elogiar vocês, porque o que vocês estão fazendo não é bom. Vocês não estão se ajuntando para o bem, vocês estão se ajuntando para o mal. Porque quando vocês se ajuntam para celebrar a ceia, que é uma refeição, vocês não esperam uns pelos outros. Ao contrário, os que chegam primeiro vão comendo, se abastecem, chegam até embriagar-se, e quando outros chegam depois já não tem mais nada. Vocês não estão discernindo o corpo, disse Paulo. Vocês não estão reconhecendo o corpo. Vocês não estão valorizando o corpo. Vocês estão desprezando o corpo, porque não é assim que se trata o corpo de Cristo. E isso tem uma aplicação muito importante para nós, que viemos nesta noite para participar do corpo e do sangue do Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor. É a importância, é a valorização, é o discernimento que nós devemos dar uns para com os outros como membros do corpo de Cristo. Isso é muito importante. E Paulo chama a atenção severamente da igreja de Corinto, dizendo: vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão desprezando os outros irmãos, vocês estão menosprezando os outros irmãos. Vocês não têm casa para comer, diz Paulo. Se tem fome, come em casa, mas quando vos ajuntais, e aqui, queridos irmãos, eu entro na última parte, muito importante para todos nós. Quando vocês se ajuntem, vocês têm que se ajuntar para a comunhão. A prioridade do corpo de Cristo é a comunhão, porque a palavra de Deus diz que nós somos membros do seu corpo. Ele é a cabeça, nós somos membros. Mas quem é membro? Todos nós que estamos aqui pertencemos a Jesus Cristo, somos membros do corpo de Cristo. E a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, que ninguém maltrata o seu próprio corpo. Ninguém maltrata, ao contrário, dele cuida, como Cristo faz com a igreja, diz a palavra do Senhor. Então, meu querido irmão e irmã, é muito importante isso, que nós entendamos, e quero repetir aqui o que já foi dito: nós não viemos aqui apenas para um ritual, nós viemos aqui para uma refeição, nós viemos aqui por conta de uma aliança,
nós viemos aqui para um memorial, né? Nós viemos aqui fazer a proclamação da morte do Senhor, mas viemos fazer com discernimento do corpo de Cristo. O primeiro é o discernimento do corpo físico, um corpo sem pecado que morreu no meu e no teu lugar. E o segundo discernimento, o segundo reconhecimento, é que nós fazemos parte de um corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor, e precisamos valorizar cada membro da igreja. Ah, mas eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Eu falei de manhã, eu quero repetir aqui agora. Eu vou chegar em casa, vou olhar para o meu dedão e falar, não gostei desse dedão não. Vou pegar um martelo e dar uma porretada em cima dele. É assim que funciona? Alguém faz isso? Mas se você não dá uma marretada no dedão, porque às vezes nós estamos dando uma marretada na cabeça dos outros. Pastor, mas marretada como? Aí fica pior ainda, às vezes dando uma marretada com a língua. Não é? Você está entendendo, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja, viu? Preste atenção, e você sabe disso, eu não preciso ficar repetindo, né? A partir de mim, eu e você e todos os outros quantos possam existir, não existe ninguém perfeito. Amém, igreja? Não existe ninguém perfeito. A graça alcançou a mim e a você e nos fez parte deste corpo. E nós temos que discernir, nós temos que reconhecer, nós temos que valorizar. Não importa. É comum, é normal, é natural para qualquer um de nós que se nós tivermos qualquer membro, qualquer órgão do nosso corpo que esteja doente, nós vamos cuidar dele. Nós vamos cuidar dele. Nós não vamos simplesmente mutilando, eliminando. Não, nós vamos cuidar, nós queremos tratar, nós queremos sarar, nós queremos recuperar. É isso que tem que acontecer, é isso que precisa acontecer no meio da igreja de Deus. Em que circunstâncias os irmãos de Corinto participavam indignamente da ceia do Senhor? Quando não discernia o corpo de Cristo, não reconhecendo o direito dos outros irmãos em participar daquela refeição. Ou seja, eles não tinham como prioridade a comunhão. Ao contrário, se ajuntavam para a dissensão. Hoje, a celebração da ceia para nós. A ceia hoje é uma refeição simbólica. Não fazemos mais uma refeição como se fazia no passado. Convencionou que fosse assim, entendeu que deveria ser assim, e é assim que é feito hoje. A ceia é uma refeição simbólica que celebra a nossa libertação do pecado, reafirma o aspecto da aliança selada pelo sangue de Cristo e é celebrada como um memorial onde proclamamos a morte de Jesus até que ele venha, tendo como prioridade a comunhão entre o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Enquanto eu encerro esta mensagem, eu gostaria de pedir aos pastores e aos nossos diáconos que se preparassem, para nós já estarmos aqui caminhando para a celebração da ceia do Senhor. Então é isso, meu querido irmão e irmã, que eu gostaria que você entendesse, que nós entendêssemos, principalmente aqueles que estão iniciando a caminhada, porque talvez e certamente outros irmãos mais velhos na fé já conhecem, já sabem isso. Essa comunhão, essa unidade que nós devemos ter, viu? Independente de defeitos, porque todos nós temos, independente de falhas, porque todos nós temos, mas amarmos os nossos irmãos, amarmos os nossos irmãos, caminharmos juntos com os nossos irmãos, não permitir que os nossos lábios falem contra os nossos irmãos, ou que os nossos ouvidos sejam emprestados para ouvir contra os nossos irmãos, não. E se porventura, alguém deslizar aí, e vier até você e falar qualquer coisa sobre quem quer que seja, que você, meu querido irmão e irmã, discernindo o corpo do Senhor, reconhecendo o corpo do Senhor, diga: irmãos, vamos parar aqui, viu? Vamos orar por ele, vamos pedir a Deus por ele, vamos pedir para que o Senhor possa fortalecer, ainda que porventura o que esteja sendo falado seja verdade, não é essa a questão, mas que nós não venhamos entrar nessa, de começar, queridos irmãos, a criticar a igreja,
né, a ferir a igreja do Senhor Jesus, porque não é esta o propósito, não foi esse o propósito do Senhor Jesus, né, e não é esta a razão de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero orar a Deus com você agora, no nome de Jesus. Que nós tenhamos esta compreensão. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ele diz que o mundo o conheceria através da unidade da igreja. Através da unidade da igreja. Sabe, irmãos, quando nós amamos os irmãos, quando nós perdoamos os irmãos, quando nós caminhamos juntos com os irmãos, quando nós buscamos fortalecer os nossos irmãos, nós estamos dentro do propósito da ceia. Fora disso é comer e beber indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu ministrei, Senhor, nesta noite, segundo a direção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, para esta noite memorial, Senhor, onde nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, recordando, ó Deus, a aliança que foi feita lá na cruz do Calvário. E ao participarmos nesta noite, Senhor, nós proclamamos a morte do Senhor Jesus até que venha, discernindo, Senhor, o Teu corpo santo, imaculado, sem pecado, que foi pendurado lá na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados, tomando sobre si, ó Deus, também as nossas dores, levando, Senhor, as nossas doenças, as nossas enfermidades, mas também, Senhor, sobretudo nesta noite, discernindo o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, do qual, Senhor, todos nós que estamos aqui somos membros desse corpo, fazemos parte desse